Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Vamos comentar hoje o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, que vai falar sobre a epífise, também conhecida como glândula pineal. Como eu já adiantei no capítulo passado, ela fica bem no meio do cérebro e ela tem funções primordiais no intercâmbio mediúnico, e por isso o André vai notar lá que ela brilhava no médium, e a gente já vai acompanhar os ensinamentos do Alexandre sobre esse aspecto, o aspecto da mediunidade e também o aspecto de nós desviarmos o que ela poderia ter de potencial, especialmente pelas nossas condutas sexuais desviadas. Ele vai comentar um pouco sobre isso. Eu não sou da área da saúde, já comentei isso aqui algumas vezes, mas para quem está vendo só esse vídeo separadamente, eu sou da área de exatas, eu não tenho propriedade para falar das funções biológicas do nosso organismo e nem o nosso estudo tem o objetivo de ser muito aprofundado. Lembrando, o objetivo desses comentários que eu faço são extrair os ensinos que os mentores foram lá ensinando para o André Luiz, né, os guias do André Luiz aí durante os livros, vincular com os conceitos do Espiritismo para extrair aplicações do nosso dia a dia para a gente ser melhor cada dia que passa. Mas, assim, com uma pesquisa superficial na internet e lembrando de algumas associações, algumas coisas que eu já estudei sobre, sabe-se que a ciência sabe que é uma glândula que produz melatonina e serotonina, que são dois hormônios importantes para o nosso organismo. Então, é pela glândula epífise ou pineal que o corpo, por exemplo, sabe se está de dia ou se está de noite, que regula algumas coisas como coração, ritmo do coração, como fome. Ela tem diversas funções úteis no nosso organismo, só que, do ponto de vista do André, pelo que ele conheceu como médico encarnado, até ele vai falar pelas coisas clássicas da literatura, ele achava que essa glândula praticamente perdia a função depois da puberdade. Aí o capítulo vai explicar um pouco mais sobre isso. Só que é importante citar que, por exemplo, René Descartes, que é um filósofo bem antigo, lá para os anos de 1600, ele declarava essa glândula como a sede da alma. Olha que bonito. Então, muita gente já ouviu falar, talvez com outro nome, por exemplo, essa glândula é conhecida como terceiro olho. Se vocês forem pesquisar aí na internet, tem muita coisa sobre, tanto de espiritualidade, quanto um pouco de misticismo também. Então, desbloqueando a glândula pineal, ou então descalcificando o terceiro olho. Do ponto de vista espírita, um dos nomes que eu conheço que estuda um pouco disso é o Sérgio Felipe, não lembro o sobrenome dele, mas por Sérgio Felipe vocês encontram aí. Ele é clínico, médico, ator como clínico, e eu sei que a dissertação dele, ou a tese, não sei, mas foi mostrando alguns aspectos científicos da glândula pineal. Ele até mostra essas calcificações que realmente ocorreram, porém, é como se fosse uma estrutura organizada. Eu tenho a impressão de que a gente ainda tem muito a aprender do ponto de vista científico sobre ela. Já existem imagens que registram as atividades, né? Tanto imagem como alguns outros exames, mas parece que ainda é algo incipiente perto do potencial gigantesco que essa glândula tem no nosso organismo, inclusive e principalmente, como o Alexandre vai explicar, nas nossas funções psíquicas. Aí você pensa, esse livro foi publicado lá pelos idos de 1950. Tem muita coisa daquele livro que foi estudada depois pelo despertamento que esse livro trouxe. Então, o André Luiz aí sempre antecipando algumas coisas do nosso conhecimento do mundo espiritual. O conhecimento do mundo espiritual, que aos poucos vai sendo validado pela ciência, como os espíritos nos prometem. É importante lembrar, né, que Kardec falou: se algum dia a ciência provar alguma coisa contrária do que eu estou falando, acreditem na ciência, porque a ciência é fato, é uma prova, né? Claro, pesquisas direcionadas sem preconceitos, né, sem vieses de materialismo, pesquisa científica como ela é essencialmente. E até hoje não aconteceu. Na verdade, a gente só vai descobrindo mais coisas do ponto de vista científico que corroboram com o que o Espiritismo traz, até com o fato da nossa conduta, né? Questão de alegria, questão de fazer o bem, o quanto isso ajuda nas doenças do nosso corpo físico. Mas aí vamos para o ponto do capítulo aqui, que é falar sobre a glândula. Lembrando que o André estava observando o trabalho de um médium que estava psicografando, e aí ele notou que essa glândula, em especial neste médium, brilhava mais. Nos outros médiums tinha uma determinada luminosidade, mas nesse era diferente e se apresentava como uma espécie de flor de lótus. E ainda por cima, ele viu caindo do mais alto como luzes, como a intensificar ainda mais a atuação daquela glândula, ficando então incontestável para ele
que aquele ponto do organismo, aquele ponto do cérebro, tinha uma atuação especial naquele intercâmbio mediúnico. Aí ele disserta aqui, lembrando, segundo o que eu estudei de orientadores clássicos, as atividades dessa glândula, elas atuavam no controle sexual do período infantil, como que velando os instintos, até que, depois da puberdade, as glândulas sexuais assumissem aí o rumo da coisa. E agora o que ele estava vendo era um pouco diferente e um pouco surpreendente para ele. E a gente vai acompanhar aqui algumas das explicações do Alexandre para elucidar, para trazer mais conhecimento para a gente e principalmente para trazer mais despertamento sobre as nossas condutas. Aí ele diz assim: não é um órgão morto segundo velhas suposições. Aqui já é o Alexandre falando, é a glândula da vida mental. Olha que lindo, glândula da vida mental. Lembrando que mente, para o contexto do espiritismo, não é simplesmente uma produção aqui de hormônios, uma produção do cérebro. É uma atuação firme do espírito por meio do perispírito. E ele diz, ela acorda as forças criadoras do homem e para, em seguida, continuar como laboratório avançado de elementos psíquicos da criatura terrestre. Reforçando mais uma vez que quem exerce a mediunidade tem uma conexão direta e de atividade com essa glândula, porém sabemos que todos nós somos médiums em menor ou maior grau. Lembrando, todos nós temos essa glândula, sendo médiums ou não, ela regula funções importantíssimas do nosso organismo e sabemos que ela tem funções psíquicas. Então, por exemplo, quando a gente faz uma prece, quando a gente está em meditação, a gente está estimulando essa glândula. E aí, ele diz que a ciência mais tarde vai entender melhor sobre tudo isso, e ele fala que tem alguns ajustes a fazer aí sobre como ela foi considerada ao longo do tempo. Aí ela até fala, no período de desenvolvimento infantil, ela até parece constituir um freio às manifestações do sexo, mas ele fala, vamos retificar. Por volta dos 14 anos, quando ela está ainda estacionária com relação às suas atribuições essenciais, ou seja, com relação ao que ela tem que fazer mesmo, recomeça a funcionar o homem reencarnado. Então, olha, ele está falando assim: desperta depois da puberdade. O que representava controle, que era considerado como controle, agora é fonte criadora e válvula de escapamento. Ela reabre sensações e impressões na esfera emocional que faz a gente recapitular experiências do passado com relação à nossa sexualidade. Aí ele diz: inventário das paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Então, é a retomada de diversas experiências que a gente teve, da forma como a gente usou a sexualidade no passado, e aí vem tudo à tona, bem na adolescência, né, que é o nosso caos hormônico. Bom, e ele também direciona para falar que ela, inclusive, atua influenciando a produção das glândulas sexuais. O André falou, ué, mas e as glândulas sexuais mesmo? Ele fala, são demasiadamente mecânicas. Elas são absolutamente controladas pelo potencial magnético que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais, ele diz, segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, ele coloca entre aspas, segrega hormônios psíquicos, ou ele chama de unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ele dá o exemplo aqui: o sêmen lá é influenciado significativamente e de forma determinada pelo comando da pineal. Aí ele fala, ó, mas a gente não é o nosso ponto ficar examinando problemas de embriologia. Analisemos a epífise como a glândula da vida espiritual no homem. Então, pensemos nessa glândula, fica lá no meio da cabeça, como a nossa glândula da vida espiritual. Aí ele continua explicando, vou ler bastante aqui, como eu falei, né? Eu não estou querendo contar todo o fio da meada, mas alguns trechos eu preciso destacar, porque eu não tenho capacidade de falar com as minhas próprias palavras, eu prefiro reproduzir aqui as etapas que o Alexandre traz para gente. E aí ele fala que, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do nosso campo vital, lembrando que o nosso corpo é um monte de conexões elétricas que fica transmitindo informação, ele fala que a ciência ainda não consegue identificar, ele está falando isso naquela época, avanços enormes foram feitos, a gente já consegue registrar muita coisa por meio de exames, mas ainda temos muito a aprender. Ele fala que ela comanda as forças subconscientes sob determinação direta da vontade. As redes nervosas, como se fossem fios
mandam ordens a todos os departamentos celulares sob o comando da epífise e direcionam suprimentos de energia psíquica para todos os órgãos autônomos do nosso organismo. Ele, olha que bonita as descrições dele. É um manancial criador dos mais importantes. As suas atribuições são extensas e fundamentais. Aí ele diz, no quesito de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Mas, porém, contudo, todavia, nós agora ou antes, nós viciamos esse foco sagrado de forças por causa das sensações inferiores de natureza espiritual. Ele vai falar aqui dos desvios da sexualidade, da busca exclusivamente por prazer, pelas sensações, sem levar em consideração o sentimento envolvido. E ele diz quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista. Ele está dizendo aqui que se o nosso exercício sexual é desregrado, a gente está canalizando uma energia que era para ser para possibilidades espirituais, demonstrando um choque entre a gente exercer o materialismo puro, ficar exclusivamente ligado às sensações materiais e desenvolver o nosso lado espiritual. É aquela coisa, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e ao mundo, tudo é um equilíbrio, então devemos servir a Deus, né, cumprir as leis da espiritualidade e também cumprir as regras aqui da sociedade, as leis físicas. Então, percebamos que em nenhum momento ele vai condenar o sexo. Inclusive, mais para frente, ele vai deixar isso de uma forma muito explícita. Ele está falando do equilíbrio, ele está falando do uso responsável da espiritualidade, desculpa, da sexualidade. Da espiritualidade, claro, né? Aí ele diz: a gente abraça os desregramentos emocionais, e aí vem a nossa multimilenária viciação das energias geradoras que convergem em compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e reflexões. Aí eu me lembro quando ele fala disso, do negócio que eu adoro, né? Do Saint-Exupéry, que é o escritor de O Pequeno Príncipe, que ele diz: nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. A espiritualidade fala exatamente isso para a gente. Qualquer um que a gente tenha desrespeitado, que a gente tenha desviado de conduta, que a gente tenha destruído a vida de qualquer forma, nós vamos ter que acertar as contas. A gente vai ter que se reaproximar, a gente vai ter que devolver isso para a pessoa e por isso as várias encarnações que a gente vem para reajuste. Aí ele continua dizendo: do lastimável menosprezo que a gente tem desse potencial sagrado, vêm os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir um quadro de aquisições abençoadas e puras. Então, tem diversas coisas que vêm da hereditariedade, porque a gente tem que passar por aquilo, que são coisas, inclusive, conquistadas previamente pelos nossos erros. Continuando o Alexandre, a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Nós somos responsáveis, o Espiritismo fala isso, não só por aquilo que a gente efetivamente faz, mas também por aquilo que a gente pensa, pelas nossas criações mentais, pelos nossos desejos e vontades. Então, até isso a gente tem que controlar. Controlar, vocês vão ver a forma como ele vai convergir aqui, é no sentido de educação. Educação dos instintos para educação espiritual, afinal. Aí ele diz: a vontade desequilibrada tira o foco das nossas possibilidades criadoras. A gente pode fazer muito se a gente direcionar corretamente os nossos impulsos de sexualidade. Aí ele fala: daí vem a necessidade das regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições dos espíritos, pelas aquisições no domínio dos espíritos. Então, regras morais, ele diz, como renúncia, abnegação, continência sexual, veja que ele fala de continência, conter, não abstinência, e disciplina emotiva, não são preceitos de feição religiosa, são importantes. E a gente não está falando aqui de ficar prendendo sensações, é educar as nossas sensações, educar os nossos instintos. E informação é a primeira via de aprendizado que a gente tem. Aí ele fala: não são coisas de teor religioso, são providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade.
Estamos falando aqui de uma glândula que pode ter as suas funções prejudicadas e ela tem um potencial muito maior que a gente desvia por causa do nosso comportamento, por causa dos nossos pensamentos. E ele fala: não tem jeito de fugir da lei. Ninguém vai enganar a natureza. Centros vitais que são desequilibrados vão nos obrigar a permanecer em situações de desequilíbrio. Na verdade, é uma semeadura de dor que a gente vai plantar como dor depois também. Não adianta morrer e, nos últimos instantes da morte, de repente querer, por meio de gestos ou de palavras, consertar tudo. Ele até fala, é até importante essas reflexões no momento extremo, mas isso não soluciona. A gente sabe que a gente tem que acertar as contas com a lei. O André ficou, claro, né, estupefato e refletindo muito, e até ele mesmo refletindo aqui. Ele falou: receber um corpo não é ganhar um barco para uma nova aventura. É responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Que bonito, ele está falando da responsabilidade que é reencarnar. Como eu já falei algumas vezes aqui, né? O Espiritismo nos ensina que a gente está aqui para fazer o que é certo, não para fazer o que é gostoso. Conforme a nossa educação vai se aprimorando, a gente vai transformar o certo e o gostoso em uma coisa só, porque o gostoso vai ser o que nos traz um prazer definitivo, não um prazer que passa rápido, um prazer realmente espiritual, né? Uma sensação genuína, uma sensação pura dentro de nós, né? Uma elevação que, por exemplo, o Chico, desculpa, o Chico descrevia em alguns êxtases que ele tinha. Como é lindo, como é uma recuperação, inclusive, das energias que a gente gasta aqui no dia a dia, como às vezes a gente usa como ferramenta a meditação e a prece para nos refazermos de energia. É disso que ele está falando aqui, é isso que ele está refletindo. E aí, caminhando aqui para a finalização, o Alexandre continua. Então, como a pineal ela fica segregando essas unidades força, a gente pode comparar ela como uma usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico em emoções de baixa classe. Aí ele fala, que bonito, refocilar-se no charco das sensações inferiores à maneira dos suínos. Ele está falando aqui dos porcos que ficam enfiando o nariz naquela lama fedida, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal, lembrando que do animal para o hominal a gente carrega os instintos, mas a nossa função é controlar os instintos e educar os sentimentos. Ele fala, e na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente o homem vai conseguir se levantar do mergulho terrível nas sombras. Mergulho terrível que não só a gente está plantando e às vezes colhendo na própria encarnação, como no além-túmulo a gente também fica envolvido com essas energias inferiores. Ao longo do livro a gente vai ter alguns casos assim, para inclusive entender isso melhor. Aí ele até fala assim, que até antigamente, né, os materialistas criaram que, como uma forma de preservação da nossa atividade, inclusive para a gente se manter ativo, para a gente se manter atraente, né, reprodutor por mais tempo. Aqui ele direciona até a fala para o campo masculino, mas hoje a gente já pode incluir as mulheres, porque as mulheres também fazem esporte, as mulheres também se cuidam, as mulheres também querem ficar jovens por mais tempo. Ele fala, direcionaram para prática, por exemplo, de remo, bola, salto, barra, corridas a pé, para preservar os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. Aí ele fala, a medida, ela em parte satisfaz, só que ela é incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, ginástica e exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva, quando ela é honesta, nossa, ela é um precioso aspecto de socialização. Porém, a gente não pode pensar que isso se basta. Ele diz: podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degenera-se em elástico das paixões menos dignas, no quesito de querer exercer a sexualidade para sempre, de não cansar nunca, né? De ficar mais velho e querer manter-se sexualmente ativo, por exemplo, como uma pessoa que acabou de entrar
efetivamente na puberdade. Aí ele diz: são raros ainda na Terra aqueles que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. Ele está sugerindo aqui que a gente faça esportes para a alma. E ele diz que Jesus recomendou. Jesus ensinou a virtude como esse esporte para a gente desenvolver os nossos aspectos psíquicos, os nossos aspectos espirituais. Então, tá aí a receita para nós. Prática das virtudes, que é uma forma de execução, e ao mesmo tempo que a gente vai executando, ainda que a gente não seja santo, fazendo o bem, a gente vai aprendendo e internalizando isso. Consequentemente, nós vamos nos educando. E aí, o André, o Alexandre perguntou: e aí, deu para entender o contexto? Ele sim, entendo. Inclusive, a vinculação dessa glândula com o sexo e percebendo a longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente, nas palavras do André, o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações, diversos desvios que nós temos, considerados tanto normais na sociedade atual quanto criminosos, devido ao nosso desvio voltado para as sensações inferiores, usando o sexo simplesmente como uma fonte de prazer. E pensando nisso, ainda veio na cabeça do André, o Alexandre não deixou nem ele terminar a frase, falou assim: não, você está achando aí, se perguntando se não seria melhor encerrar todas as atividades e experiências do sexo, ou seja, sepultando as possibilidades de renascimento carnal. Tipo, ah, não, então acaba com o sexo e não tem mais e acabou. Ele não, nada a ver. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem programa de elevação. O sexo faz parte da vida, faz parte da nossa evolução como encarnados, faz parte do nosso desenvolvimento como um todo, como seres integrais. Onde que está o problema? Equilíbrio. Aí ele diz: é indispensável, porém, distinguir entre harmonia e desequilíbrio para que a gente não fique estacionado nos, palavras do Alexandre aqui, desfiladeiros fatais. Para que a gente não tenha que ficar voltando, voltando, voltando nas reencarnações, só semeando mal, colhendo dores, semeando mal, colhendo dores, para que a gente possa efetivamente despertar e alçar voos aí rumo ao nosso desenvolvimento espiritual. Bom, espero que esse capítulo tenha contribuído com vocês. Eu achei um capítulo muito esclarecedor. Como já falei, começa a incomodar um pouquinho determinados aspectos, que a gente possa usar isso para refletir, usar isso para tomar melhores decisões, direcionamentos, para a gente se educar. E vem mais aí, mais esclarecimentos nos capítulos seguintes. Abraço a todos e até a próxima semana.